Olá você, olá torcida do Palmeiras, confraria, os amigos do Fórum do Porco Mestre. Estamos nos encontrando mais uma vez aqui nesse nosso novo espaço, através do YouTube, para nós podermos falar algumas coisas notáveis do nosso Palmeiras. Hoje em especial, aproveitando o hiato do Campeonato Brasileiro, já que não estamos tendo nenhuma partida em função dessa data FIFA, está sendo usada para a seleção brasileira estar participando desse torneio classificatório para a Copa da Rússia, nós então resolvemos bater um papo com vocês a respeito de algumas coisas do nosso Palmeiras. E nada mais agradável, pessoal, de nós podermos falar alguma coisa no que diz respeito à seleção brasileira, o dia em que o Brasil foi Palmeiras, ou Palmeiras foi Brasil. Exatamente no dia 7 de setembro do ano de 1965, quando nós vimos a inauguração do estádio do Mineirão, o Palmeiras foi convidado, na época, pela CBF, Confederação Brasileira de Futebol, para representar a seleção brasileira de futebol e, de uma forma muito bacana, vestir a camisa amarelinha da seleção. Foram pensados em outras duas grandes equipes na época, o Santos do Pelé, o Botafogo do Garrincha, mas prevaleceu a Sociedade Esportiva Palmeiras, aliás, que nos enche de orgulho, né, pessoal? E o Palmeiras, então, foi ao Mineirão representar o futebol brasileiro. Olha que coisa gostosa, pessoal. Inclusive, eu faço até questão, vocês vão ver aí a imagem, né, que a nossa produção vai colocar, da escalação que o Palmeiras colocou para botar a camisa amarela da seleção brasileira. No nosso gol, jogou o grande Valdir de Moraes, o nosso grande goleiro, né, que depois, no decorrer da partida, foi substituído pelo Picasso. A nossa zaga, na época, foi formada pelo excelente Djalma Santos, Djalma Dias, Valdemar Carabina e, posteriormente, o Procópio, que o substituiu. E o Ferrari na lateral esquerda. O nosso meio de campo foi formado pela dupla fantástica Dudu e Ademir. O Dudu depois foi substituído pelo Zequinha, um grande volante que também jogou durante um longo tempo pelo Palmeiras. Veja bem o ataque do Palmeiras na época. Ninguém melhor do que esse fantástico ponta-direita chamado Júlio Botelho, o Julinho, que um dia, só para a gente poder fazer vamos nos lembrar de um momento fantástico na história da seleção brasileira, quando o Brasil jogou no Maracanã e o Julinho jogou com a camisa 7. Interessante que o Julinho, inclusive nesse dia, foi vaiado pela torcida carioca, porque o titular era o Garrincha. E o Julinho, naquela partida, apresentou um futebol maravilhoso. Ele arrebentou o jogo no Maracanã e acabou sendo aplaudido de pé por toda a plateia carioca. Depois o Julinho deu lugar ao Germano. O Servilho era o nosso centroavante, um centroavante grandalhão, mas de uma extrema habilidade e categoria. O Tupanzinho, um meia, que batia na bola como poucos. Ele batia sempre de 3 dedos, inclusive fazendo gols fantásticos de falta, até do meio de campo. Belíssimo futebol do Tupanzinho. Depois, no lugar do Tupanzinho, entrou um centroavante rompedor, que também era fantástico, o Ademar Pantera, que botava em polvorosa muitas das defesas adversárias do Palmeiras. E o Reinaldo, que era um ponto esquerda também efetivo, batalhador, era tático. E depois, no lugar do Reinaldo, entrou o Dario. Então essa foi a equipe do Palmeiras que enfrentou com a camisa amarela a seleção do Uruguai nesse jogo histórico. Aliás, é sempre bom lembrar que nós vencemos o Uruguai por 3-0. Olha que coisa fantástica, pessoal. 3-0 para a seleção brasileira. Para o Palmeiras, que vestia na época a camisa canarinho. Os gols do Palmeiras ou da seleção nessa partida foram marcados pelo Reinaldo, aos 27 minutos, o Tupanzinho aos 35 do primeiro tempo e Germano aos 29 da etapa final. E aí, evidentemente, ao término da partida, nós fomos presenteados ou agraciados com o troféu que foi recebido pela nossa vitória, tá? E esse troféu
tem uma historiazinha, ele permaneceu por um longo período lá no próprio estádio do Mineirão, né? E depois a própria CBF, percebendo que esse troféu pertencia à Sociedade Esportiva Palmeiras, quando depois de um longo tempo ele nos foi cedido e hoje ele se encontra lá na nossa sala de troféus. Para quem for fazer aquele tour na nossa arena, está lá o troféu do jogo em que o Palmeiras conseguiu vencer o Uruguai nessa partida fantástica, pessoal. Uma curiosidade, pessoal, nessa época o Palmeiras era treinado por um argentino. Aliás, foi a única vez que a seleção brasileira teve como treinador um estrangeiro. E esse treinador era o Dom Ernesto Filpo Nunes, que comandava a nossa primeira academia na época, a Academia de Futebol do Palmeiras, né? Aliás, ele nos deixou no ano de 1999. Curiosamente, como eu já lhes disse, foi a primeira e única vez que um treinador estrangeiro, então, treinou a seleção brasileira de futebol, representada por nós, da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, pessoal, eu acho que vale só como comentário, nós não poderíamos deixar de passar um momento histórico para o Palmeiras, quando nós estamos citando o dia em que o Palmeiras vestiu a camisa da seleção brasileira e de uma forma brilhante vencemos os uruguaios, que tinham deixado uma marca horrível na nossa história, porque eles venceram o Brasil na fatídica Copa de 50, e ao voltar para o Brasil, nós nos deparamos com eles e os vencemos por 3-0. É isso aí, pessoal. Voltamos a qualquer momento. Um abraço, gente. Tchau.